Espíritos de Allan Kardec, tradução de Guimão Ribeiro, parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1 das Penas e Gozos Terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. Questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns em aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado nos preparos para empreendê-la. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal, e de consequência em consequência caímos na desgraça. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas, sim, conformemente às nossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça,
quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chamam a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente achas que seja digno de lastima quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, sequer progredir. Sempre, porém, lhe é dado alegria e consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é de ordinária prova mais perigosa do que a miséria, criando novas necessidades. A civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que os criais. Há muitos desenganos se poupam nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Dever de preferência lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é a de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta. Se o suportar com coragem, lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz o homem só é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia,
pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionadas por outrem, a responsabilidade cairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não conseguirmos essa vocação. Assim é, de fato, e todas as vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele: achareis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamanco o filho de um homem altamente colocado? Como dizes, se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as apliquem às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, e etc. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção: a inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que lhe afigura humilhação. Se uma educação moral houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido deve tomar? Deve deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não lhe colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover às suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário.
Porém, suas próprias faltas são consequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Porque são mais numerosos na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgar ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser feliz. Aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Porque no mundo tão humilde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, infelizes são os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. Há à sua frente como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhes a terra verdadeiro inferno. Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse, impar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza. De tudo o que se eleva, de tudo o que sai da caveia vulgar, embora nenhum interesse direto tenha, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-os tudo o que lhes parece estar acima do horizonte e se constituíssem maioria na sociedade. Trabalharia para reduzir tudo ao nível em que se acha. É o ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz
infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Faz a si a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se coloca fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhes parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e das aptidões grosseiras é infeliz, dele que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado. Portanto, o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversas é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o fere. Mas ninguém lhe é facultado a raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão que lhe dá a esperança de melhor futuro e no espiritismo que lhe dá a certeza desse futuro. Perdas dos entes queridos. Questão 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto a irreprovável independente da nossa vontade. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova, uma expiação. E comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicados com os vossos amigos pelos meios que vos estão no alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo. Não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim o tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem conosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamos-nos de nós, eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos
o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é saber-nos ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhes eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um o detém antes do outro. Seria caritoso que o que continue preso se entristecesse porque o seu amigo foi liberto primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo não se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o primeiro a se libertar e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que, a nosso turno também, o seremos. Façamos ainda a este propósito outra comparação. Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosíssima situação. Sua saúde, os seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele, pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles. A doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida, tão
intoleráveis nos parece, que não compreendemos, possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, e se houver submetido a um 931. Porque são mais numerosas, na sociedade, as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, aí lhe será o paraíso terrestre. 932. Porque, no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons. Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. 933. Assim como, quase sempre, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável, e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Diz-se, impar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas, por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofuscas tudo o que lhes parece estar acima do horizonte, se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que resume a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto, o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa. Por isso é que esta o fere. Mas, também, lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro.